Eu acho que eu sou um ator frustrado. Eu tenho uma inveja desses grandes atores que representam uma multidões, aí Tônia Carreiro, Fernanda. Eles brincam, eles gostam, ficam tensos. Fernanda também fica nervosa. Todos com quem contracenei, todos com Madame Morrinot, todos ficavam nervosos. Mas eu fico sempre nervoso, então eu não posso fazer. Televisão já é mais tranquilo, porque eu sei, qualquer coisa que haja, corta. Então, como tem o corte, eu dou aquela esperança. Então, aí a gente não erra, né? Mas teatro você não pode errar. Quando eu trabalhava em Goiás, dirigindo uma rádio lá em Anápolis, eu tive uma sensação muito estranha. Que lá era Planalto, então as torres têm 30 metros para o avião não bater nas torres. Eu dirigi uma rádio lá, a Rádio Imprensa de Anápolis. E a torre pagou. A luz falhou, queimou a luz da torre. E ninguém teve coragem de trocar a lâmpada. Eu falei, mas isso é coisa idiota, que coisa ridícula. Vocês somos bonecos, me dá essa lâmpada aqui. E subi. Bicho, quando eu cheguei aos 20 metros, eu falei, eu dependo de mim mesmo. Eu estou com esse negócio na mão aqui num abismo. Eu olhava para o céu, via as nuvens passando, tinha um problema da vertigem. E se acontece alguma coisa, quem pode me ajudar? E no teatro eu tinha essa mesma sensação, de desespero. Eu estou aqui agora, e se falhar, e se eu errar, e se eu esquecer o texto, quem pode me ajudar? A responsabilidade, a companhia, entende? Então sempre o sofrimento era maior do que o prazer. Aí eu falei, eu não posso continuar. Então eu sou um atorzinho frustrado. Fui para a Rádio Jornal do Brasil, eu fiquei 10 anos lá, que eu tive uma ideia de fazer um programa que chamava Noturno, que era entrevista com as grandes personalidades. Eu comecei a perceber que a imprensa não tinha subsídios para me dar. Eu ia procurar sobre a vida de Patapí Silva. Era muito pouco que existia sobre Patapí Silva. Aí eu lia certas críticas dizendo que Pixinguinha era um plagiador, que era totalmente... ele copiava a música norte-americana. Eu falei, não pode ser. Como é que um homem que faz carinhoso, que faz lamento, copiou de quem? Isso é um chorinho, uma manifestação tipicamente carioca. Ele era acusado de jazzista. Aí eu comecei a ter medo da imprensa. Eles pegam foquinhas para fazer entrevistas com as personalidades. Então eu falei, para eu ter noção das coisas, eu prefiro acreditar na mentira do artista do que na mentira do crítico. Ou pelo menos na versão do artista do que na versão do crítico. Porque para mim o crítico quase sempre é um artista frustrado. Então eu falei, bom, eu vou na toca. Eu gosto de ir na casa. Porque na casa você vê o tapete do cara, de que maneira ele olha para a empregada, de que maneira ele olha para o filho, como é que ele trata a mulher, as coleções que ele tem, entende? As pausas que ele dá, o que ele serve para você, os objetos dele. Então eu comecei a me interessar e tinha esse programa de entrevistas. Eu vou na casa, o sujeito pega esse material e vou sempre seguir o que ele fala. Eu preparo a minha pauta, mas eu faço a primeira pergunta, primeiro Ravache. Quando eu fiz a entrevista com ele, eu preparei 60 perguntas, não fiz nenhuma. Porque eu fiz a primeira, ela deu uma resposta tão maravilhosa, eu fui atrás da mulher. E fiz uma entrevista sensacional com ela, só calcado nisso. Foi mais uma curiosidade pela falta de informação que eu tinha, que a gente não tem ainda não temos memória. Quantas dúvidas tem por aí que você não sabe ao certo, versões de músicas, como é que o ator começou. Sabe, eu acho a imprensa, o quarto poder, é uma faca de dois gumes. É benéfica por um lado e muito perigosa por outro. Dentro de cada entrevista, às vezes para deixar a pessoa mais tranquila, porque cada vez, eu nunca sei, às vezes quem eu vou, quer dizer, alguns eu sei, conheço, de folha e fogão, mas tem certas pessoas que eu não conheço. Como quando eu fiz a entrevista com Paulo Vanzolini, de repente foi um suspense, foi uma coisa estranhíssima que aconteceu. Eu vou jogando meus casos, aquilo que eu gostaria de escrever, mas fico com muito medo de falar eu. Então, às vezes, para deixar a pessoa mais à vontade, para dar um exemplo que aconteceu comigo, para ver se a pessoa tem um exemplo parecido para ela poder se abrir, eu vou dando meus recadinhos assim, sabe, de uma maneira meio sutilzinha, eu vou contando. Quer dizer, você pode reunir
vários contos em várias entrevistas que eu fiz. Paulo Vanzolini, eu fiquei apavorado, rapaz, porque eu não conhecia, estava muito preocupado, eu acho o cara maravilhoso, ele é cientista, né? Ele é um naturalista, ele é diretor, era diretor do Instituto Butantan em São Paulo. E foi muito seco no telefone comigo, fiquei um pouco preocupado. Estava frio, ele marcou lá no museu que ficava na Avenida Nazaré. De repente marcou às 6 horas, quando eu cheguei está tudo apagado, só tinha uma luzinha acesa no terceiro andar. Eu falei, é ele. Aí eu tomei um conhaque, atravessei a rua, bati na porta, claro que a porta rangeu, né? Um corcunda, rapaz. Eu falei, eu vim fazer uma entrevista com o Dr. Paulo Vanzolini, me chamo Simão Cury. A porta rangeu, né? Fui andando só aos passos. Tamanduá empalhado, jacaré, umas múmias assim. E eu já fiquei achando esquisito, elevador verde imenso, né? Eu entrei, fechou tudo escuro. Eu acendi o isqueiro, cheguei naquele corredor, vi aquela restazinha de luz. Fui. Quando abri a porta, estava um senhor gordo, suando, assim, ó. E apontando assim para a língua. E eu apavorado, com medo de pegar aquela doença. Falei, eu sei o que é isso. Era o homem, rapaz, estava tendo um ataque de malária. Na hora que eu cheguei. Aí ele fazia assim para não deixar que ele mordesse a língua. Ele melhorou de disse, olha, daqui a 17 minutos eu vou ter um outro ataque. Você segura a minha cabeça e não deixa eu morder a língua. Eu já preocupado com aquele outro ataque. Cercado de cobras por todos os lados. E uma entrevista fascinante. Ele me contou como foi feita a música Volta por Cima, Honda, contando com detalhes. Isso que é gostoso, como foi feita cada música. Sabe o que eu noto nessas entrevistas todas? É estranho isso. Tanto do músico quanto do ator, principalmente do ator. A grande companheira dele, sabe qual é? A solidão. Agora, eu fui uma criança esquisita, assim, muita imaginação, tive muita imaginação, eu gostava muito de ficar no meio das galinhas, porque antigamente a gente morava em casa, com um quintal, lá em São Paulo. Eu nasci na rua Lavapés. Então tinha um quintal e eu vivia com piolho de galinha, porque eu adorava ver o relacionamento da galinha com os galos, os ovos. E tinha um carneiro muito meu amigo, adorava o carneiro. E foi a primeira lágrima que eu derramei na minha vida que eu me lembro.